Salve, salve, galerinha! Professor Marcos, professor de Geografia, projeto Estuda Aí. Vamos pra cima, só aula show, só aula massa pra você. Vamos hoje conversar, dialogar sobre a questão da formação dos estados, da nação e da pátria. Sabes me diferenciar aí? O que é um estado de fato, Marcos? Tá? O que é uma nação? O que é pátria? O que é ser patriota? O que é patriotismo, por exemplo? Já a gente vai discutir esses termos. E qual a importância, Marcos, de se entender e diferenciar o que é um Estado de fato, o que é uma nação e o que é uma pátria? Porque é o entendimento desses processos que nos ajuda a entender as bases dos movimentos nacionalistas e movimentos separatistas, ou seja, movimentos que buscam ali a formação de um Estado próprio, a separação, né, de Estados já pré-existentes, elas estão dentro desses conceitos. Tá? Então é uma aula bem bacana, tá? E são conceitos bem legais e bem simples de diferenciar, fique tranquilo. Tá? A partir daqui você vai conseguir entender, por exemplo, por que a Espanha tem movimentos separatistas, por que, por exemplo, a gente tem na Ásia com os curdos movimentos nacionalistas. Entendendo esses conceitos você vai conseguir entender essas características, essas questões. Então vamos para cima, vamos lá, vamos para o slide, vamos falar sobre Estado, nação e pátria. E para começar o nosso diálogo, eu começo falando sobre o Estado, gente, tá? Primeira coisa importante, o que seria esse Estado, Marcos, tá? Do ponto de vista administrativo, gente, tá? Ele tá certo, corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço de um povo ou de uma nação, tá? Ou seja, o Estado seria aquela estrutura política e administrativa que organizaria, tá? A sociedade dentro de um espaço físico delimitado. Tá? Quando a gente fala em formação de Estado, ele precisa, gente, e quando eu falo assim, formação de Estado, eu falo formação de um país, por exemplo, formação do Brasil, né? O que seria o Estado brasileiro? É o conjunto de instituições que organizam a vida social dentro do território brasileiro, né? Dentro do que aqui a gente convenciona enquanto Brasil, que as nossas fronteiras delimitam, tá? E aí, nesse ponto, eu já comecei a dar indicativos que para um Estado existir, para que um país exista, ele precisa ter alguns elementos presentes, tá? Por exemplo, Marcos, para que um Estado, para que um país de fato exista, ele precisa ter, por exemplo, um território. O que é um território, Marcos? Seria o espaço físico onde essas pessoas elas vão viver, elas vão se organizar. Um outro elemento que um Estado precisa para de fato existir, ele precisa de pessoas. Vou delimitar um território se eu não tenho população? Não tem como. Além disso, o Estado, ele exerce essa soberania, né? Ele exerce essa atuação de organizar essa sociedade a partir do seu governo e a partir da sua soberania. Então percebe que para um Estado existir, ele precisa ter esses elementos condicionantes. Vamos entender melhor isso, tá? Então, um Estado, a formação de um Estado, e quando eu estou falando de Estado letra maiúscula, eu estou falando da formação, vou botar aqui entre aspas, gente, tá? De um país. Ele precisa ter 3 elementos muito claros. Sem esses elementos, um desses elementos, esse Estado ele não vai existir. Eu vou te dar o exemplo da população dos curdos. Os curdos, eles têm uma identidade própria. Os curdos, eles tentam se organizar, mas eles não têm o quê? Eles não têm território. Tá? Então vamos lá. Quais são os elementos claros que o Estado precisa para existir? Primeiro deles, o povo. A nossa Constituição Federal, ela fala, inclusive, logo no seu início, assim, o poder emana do povo para o povo. Né? O poder, ou seja, a soberania nacional, ela é derivada da sua população, gente, tá? Essa população é o ente humano que dá a razão de existir do Estado. Não adianta eu delimitar território se não existem pessoas que ali se organizam, tá? Se não existem pessoas para ali ocupar essa região, tá? Então, o primeiro elemento vital para que um Estado possa existir, ele precisa ter um povo, uma população, pessoas, gente, tá? E aqui a gente já começa a perceber, eu posso ter um povo, mas eu posso ter um povo diverso, que acredita em várias coisas diferentes. Pois é, ali tu começa a ter diferenças, e aí a gente vai já cair para nação e patriotismo, que você vai entender as consequências desse processo. Então, primeiro elemento de Estado, povo, ente humano. Segundo elemento do Estado,
é o território, gente, tá? O que é o território, Marcos? Em conceito geográfico, gente, tá? É um espaço físico delimitado, onde dentro dele existem relações de ordem e poder, tá? Então podemos entender na prática que o território para o Estado, gente, é a base física em que esse elemento humano, que é onde esse povo estará fixado. Então, por exemplo, o território brasileiro. Eu tenho o povo brasileiro e eu tenho o território brasileiro. Onde é que esse povo vai morar? É aqui dentro desse espaço. E percebe, gente, que esse território ele não é ilimitado, ele tem espaço determinado, que a gente chama de fronteiras, né? Então, fronteira do território brasileiro é onde começa o território brasileiro e termina, tá certo? Então, passou da fronteira, saindo do Brasil, terminou o território brasileiro. Quero entrar no território brasileiro, cruzou a fronteira, tu entra dentro do território do Brasil. Tá? Então, segundo elemento vital. Esse é o caso, por exemplo, o problema dos curdos. Os curdos têm um povo, têm uma identidade, mas eles não possuem um território próprio para chamar de seu, delimitado fisicamente para dizer, ó, isso aqui é o território dos curdos. Não tem. Eles estão espalhados pela Turquia, eles estão espalhados pela Síria, estão espalhados pelo Iraque. Eu acho que o caso que mais chama a atenção hoje, galerinha, é a questão de Israel e Palestina. A gente tem, e olha, se você percebe, o ente Palestina, ele tem um povo, ele tem um território. Já está lá delimitado. Mas o que ele não tem? O terceiro elemento, gente. Que é isso aqui, ó. A soberania, gente, tá? É o poder de organizar essa sociedade por meio de leis através do governo, gente, tá? O que o Estado, por exemplo, da Palestina busca? Pô, a gente tem a nossa população, a nossa identidade, a gente já tem o nosso território, inclusive a briga muito é pelo território, né? Porque a gente percebe uma disputa muito clara entre Israel e Palestina na questão territorial. Esse território é meu, esse território é teu, eu vou invadir o teu território, né? E o território que hoje é ocupado pelos palestinos, o que os palestinos pedem à ONU? O reconhecimento deste território, ou seja, a partir dali, os países do mundo e a ONU estão dizendo, olha, a partir daquele momento, esse território é da Palestina e eles que vão organizar a forma de viver dentro deste território. E nenhum país externo pode interferir nesse processo. A isso, gente, nós chamamos de soberania, gente, tá? É o poder que um Estado tem de organizar a sociedade por meio de leis através desse ente que é o governo, tá certo? Então, o Estado, para existir, ele precisa desses três elementos: povo, território e a soberania, gente. Se ele não tiver um desses três, esse Estado ele não existe. Você, como eu disse, você vai ter estados, a busca por estados onde tu tem povo, tu já tem identidade, mas tu não tem território, caso dos curdos. Tu tem, em outras localidades, tu tem o povo, tu tem o território, mas tu ainda não tem a soberania, que é o caso da Palestina, né? Tu tem, por exemplo, no caso da Espanha, tu tem um povo, tu tem um território, teoricamente existe uma soberania, mas as pessoas não concordam com quem exerce essa soberania. E aí entra o processo de nacionalidade e de patriotismo. Vamos discutir isso agora, tá? O que é uma nação, Marcos? Tá? Vamos lá, vamos ver esse conceito. Nação tem seu conceito ligado à identidade, à cultura e aos aspectos históricos. Tá? Pessoas com os mesmos traços culturais, identitários e que possuem um sentimento mútuo de pertencimento a esta nação. Tá? Então, a nação, por exemplo, nação brasileira, eu sou brasileiro, você que está me escutando é brasileiro, outros podem não ser, porque não nasceram aqui. Não tem ali os traços de identidade, de cultura históricos ligados ao Brasil. Tá? Então, o conceito de nacionalidade é aquilo que vem, por exemplo, na tua carteira de identidade, no teu passaporte. Qual é a tua nacionalidade? Onde foi que tu nasceu? Qual é a tua origem? Né? Vamos pegar aqui uma palavra interessante, tá? Quando a gente fala de nação, é o termo da origem. Qual é a sua origem? Né? Ah, eu sou brasileiro, eu sou argentino, eu sou paraguaio. Ali reside a sua nacionalidade. Então a gente pega, por exemplo, da Espanha. Pô, o cara que nasceu em Madrid, a nacionalidade dele é espanhola. O cara que nasceu no País Basco, ele é espanhol. O cara que nasceu na Catalunha, ele está dentro do território da Espanha, ele é espanhol. Isto é o conceito de nacionalidade, gente, tá? Ligado à identidade, à cultura, aspectos históricos, a palavra-chave, a sua origem, gente. Já a pátria, tá? Ela é uma evolução deste processo, tá? A pátria se refere, claro, tá? Ao país ou estado em que a pessoa nasceu, a terra natal,
Mas ali, gente, existe uma palavra-chave. É entendida como uma relação sentimental de pertencimento e valorização do local de origem, de se sentir pertencente àquele espaço. Daí surge o termo patriotismo. É eu ter a nacionalidade, eu ter a minha origem dali, é ali onde eu nasci, mas eu também me reconheço as minhas raízes, reconheço a minha identidade, eu reconheço que faço parte daquele processo. Eu tenho o sentimento de pertencimento. Ali eu tenho o conceito de pátria, gente. Mas, Marco, por que você está falando isso? Porque vão existir pessoas que vão estar inseridas na nacionalidade de um Estado, mas elas não vão ter esse sentimento aqui, ó, de valorização da origem. Ou seja, não vão ter o sentimento de patriotismo em relação ao seu território, né? E não são casos isolados de pessoas que têm uma nacionalidade, mas quando você pergunta, você se sente reconhecido por essa nação, os valores que são compartilhados dentro dessa nação, os hábitos, os valores, os costumes te representam? E vão ter pessoas dizer sim, outras vão dizer não. E quando essas pessoas entendem que isso não os representa, gente, isso é a base central para quê? Para a separação de estados. Tá? Por isso que esses conceitos eles são muito importantes. Por quê? Porque é essa ideia do nacionalismo e do patriotismo que vai nos ajudar a entender o que são movimentos nacionalistas e separatistas. Os movimentos nacionalistas estão muito atrelados à ideia da nação, da formação de um território, a sua origem, a sua identidade, o seu espaço físico. E os movimentos separatistas eles vão estar muito atrelados à ideia da pátria, do sentimento de pertencimento, de valorização e reconhecimento daquelas identidades. A gente tem casos muito claros que a gente vai definir agora. Vamos lá. Então, atenção, existem, tá certo, estados onde nem todos os seus habitantes se sentem de fato representados por essa nação ou não possuem um estado próprio, ou seja, eles não possuem patriotismo. Tá? A gente vê isso claramente, gente, em regiões como a Espanha, por exemplo. A Espanha, tu tem áreas da Espanha onde a população é de nacionalidade espanhola, mas ele não tem um sentimento de pátria pela Espanha, de patriotismo. Por quê? Porque eles entendem que eles não deveriam fazer parte da Espanha, mas sim de um outro estado, deveria existir um outro estado. Tu já percebeu, por exemplo, a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, futebol, quem gosta já deve ter percebido isso. É uma rivalidade que deixa muito claro que vai muito além do futebol. E de fato vai além. Porque tu tem de um lado o Real Madrid que representa a região de Madrid, que representa, né, a nacionalidade e o patriotismo espanhol. Mas quando tu vai para a região da Catalunha, onde está a cidade de Barcelona, embora sejam todos espanhóis, mas não há o mesmo sentimento de patriotismo, gente, da parte da população da Catalunha em relação à Espanha. O que essa população da Catalunha, que Barcelona representa, entende? Que eles têm identidades próprias, eles têm um idioma próprio, que é o idioma catalão, eles têm hábitos e origens diversas. E parte da população da Catalunha entende que eles não, embora sejam espanhóis, mas eles não deveriam estar inseridos na Espanha. Eles deveriam estar inseridos em um país próprio chamado Catalunha. Tá? Então, existem sentimentos de separatismo nesse território. Né? Ou seja, parte dessa população quer se separar e quer tirar parte do território espanhol. E, obviamente, a Espanha não vê isso com bons olhos. Tá? Vamos lá. Então, definição de pátria e movimentos. O que são movimentos nacionalistas, gente? São aqueles em que o Estado seja organizado por apenas uma nação, um grupo étnico, ou, no caso, a formação de um novo Estado, que é o caso dos curdos. Os curdos, gente, eles pregam um movimento nacionalista. Ou seja, eu quero a formação do meu Estado, que não existe, tá certo? População curda, o que eles buscam o quê? A formação de um território próprio, onde tu vai ter a população curda que já tem um elemento identitário, já tem um elemento de origem, já tem um elemento de vinculação. E esses curdos, gente, eles estão espalhados por vários países do Oriente Médio. Eles estão espalhados pela Turquia, eles estão espalhados pelo Iraque, estão espalhados pela Síria. É interessante que esses curdos, gente, eles podem ser turcos. Como assim? O cara nasceu na Turquia, a nacionalidade dele é turca. Mas quando você vai pegar a origem étnica dele, cultural, ele se identifica como curdo. Ou seja, pô, eu sou turco, mas eu não tenho patriotismo nada por isso. E essa galera, gente, defende o quê? Defende
que esses territórios sejam fragmentados. Aí eu entro também na parte separatista, gente. Então a questão dos curdos é nacionalista, que é a busca de um país próprio para chamar de si, que é o Kurdistão, e também se torna um movimento separatista quando há a defesa da fragmentação de territórios já existentes, como a Turquia, como a Síria, por exemplo, né? Os curdos, eles requerem a formação do Kurdistão, a gente pegando o território da Turquia, da Síria, do Iraque, do Irã, tá? E, obviamente, esses países não veem isso com bons olhos. Então, os curdos, eles são duramente reprimidos, tá certo? Ao longo do século XX, também do século XXI, tá? Em relação à formação desse Estado. Já movimentos separatistas, como eu disse para vocês, há diferenças, tá? Muito claras, étnicas, culturais, e o não sentimento do patriotismo pelo Estado. Pertencimento, reconhecimento, sentimento de amor por aqueles hábitos e valores dentro desse território, tá? Por isso, fica muito claro, eles defendem a separação desse e a formação de um novo Estado. E como eu expliquei para vocês, na Espanha isso acontece muito na Catalunha. Existe também a população basca, gente, que fica no norte da Espanha, né, e no sul da França. A população dos bascos defende também a fragmentação desse território, ou seja, eles querem se separar da Espanha. Inclusive, no caso dos bascos, diz que até já houve grupo terrorista, muito famoso grupo ETA, né, que foi um grupo que utilizava de violência, de atentados terroristas, principalmente onde? Na capital Madrid, para tentar pressionar o governo espanhol a permitir a independência dessa região, né? Não conseguiram. Hoje o ETA, ele depôs as suas armas, ele não atua mais utilizando o terrorismo, mas ainda existe um sentimento dos bascos, né, de uma identidade própria, ou seja, pô, esse território aqui a gente não é espanhol, a gente é basco, então a gente teria que ter um território próprio para chamar de seu País Basco, mas são espanhóis. Se tu pegar o passaporte do cara que é basco, nasceu lá na região basca, vai estar lá, nacionalidade espanhola, tá? Mas ele não tem esse sentimento de patriotismo. Beleza? Bacana, né? Então, conceitos de Estado, nação e pátria nos ajudam a entender muito movimentos nacionalistas e separatistas. Vamos então para as questões. Vamos lá, vamos fixar isso. Então, primeira, o que é um Estado? É um grupo de pessoas com a mesma cultura? Letra B, é um território sem governo? Letra C, é um conjunto de instituições que organizam politicamente e administrativamente um povo? Letra D, é um local onde não há leis? Ou letra E, apenas uma área física de um país? Gente, eu só faço... A resposta é muito clara, né, gente? Um Estado é um conjunto de instituições que organizam politicamente e administrativamente um povo e um território, um espaço físico. O nosso gabarito aqui é a letra C. Tá? Eu só faço um adendo a vocês na letra A. Marcos, para que um Estado exista, as pessoas precisam ser todas da mesma cultura? Não obrigatoriamente. Tá? O Brasil, por exemplo, é um país que tem a nacionalidade brasileira, mas dentro dele a gente tem elementos culturais diversos, gente, tá? Então, não é obrigatório as pessoas terem a mesma cultura. A gente pode ter bases culturais semelhantes, mas você pode ter diversificações ao longo do Estado. Principalmente quanto maior for o território, mais diversas você vai ter aspectos culturais. Beleza? Então, gabarito aqui, letra C. Vamos para a próxima, vamos lá. Tá? Gabarito, letra C. Segunda. Qual dos elementos abaixo não faz parte da formação de um Estado? Gente, lembre-se, nós deixamos claro que existem 3 elementos bases para a formação de um Estado. O Estado ele precisa seguir esses 3 elementos. O primeiro deles, o Estado precisa ter um povo, né? Para que justamente justifique a existência desse Estado. O Estado ele precisa ter o território, né? Para justamente que é o espaço físico delimitado. E, tendo o povo, tendo seu território, o Estado precisa ter um governo, claramente, para administrar esse território, a partir de quê? A partir da soberania, que é o poder de decisão que essa população garante a essas pessoas. Então, gente, povo está eliminado, território está eliminado, soberania está eliminado e governo está eliminado. Então, o nosso gabarito aqui, gente, é a letra D. O elemento que não faz parte da formação essencial de um Estado é o elemento cultural. Como assim, Marcos? Mas esse povo, quando ele se junta, ele não tem semelhanças culturais? Sim, mas isso vai influenciar na formação da sua nacionalidade, tá certo? Então, os elementos fundamentais para a existência do Estado: povo, território e soberania, que se exerce através do governo, ou governo que exerce através da soberania, beleza? Nosso gabarito, então, é a letra D. Vamos responder mais uma, para a gente fechar com chave de ouro, para não ficar nenhuma dúvida. Terceiro, o que representa a soberania de um Estado? Letra A, o número de habitantes. Letra C, a riqueza de um país. Letra D, o poder de organizar a sociedade por meio de leis.
Letra D, a quantidade de terras agricultáveis, ou letra E, a presença de monumentos históricos? Acabamos de falar sobre isso, né, gente? O que determina dos elementos povo, território e governo, o governo ele precisa de soberania e a soberania é exercida pelo governo. E esses elementos, o que que eles concedem? O poder de organizar a sociedade por meio de leis, né? Então, nosso gabarito aqui é a letra C, tranquilamente, tá? Então é isso, gente, tá? Estado, nação, pátria, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Valeu, forte abraço, é isso aí. Fui! Meu patrão,